Galera, os fundos imobiliários caíram muito e nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como analisar um fundo imobiliário para que você possa, tomar melhores decisões na sua carteira e escolher os melhores fundos que vão estar te pagando, te provendo mais dividendos ao longo do tempo. Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou estar te mostrando os 8 passos para você escolher os melhores fundos imobiliários. Você já tem a sua carteira de investimentos, já organizou a sua reserva e agora quer investir em fundos imobiliários para ter acesso àqueles dividendos gordos todos os meses, mas você ainda não sabe qual fundo escolher. Então, gente, o primeiro passo é a gente entender e conhecer quais são os fundos imobiliários disponíveis para a gente hoje no mercado. E para isso, a gente tem alguns sites que podem nos ajudar a conhecer os melhores fundos. Eu vou deixar o link de alguns deles aqui na descrição, como o Fundo Explorer e o Status Invest. Neles vocês vão encontrar uma descrição detalhada do fundo, todos os indicadores, gráficos e algumas métricas do fundo, tudo que você precisa saber para poder analisar o fundo imobiliário. Mas antes disso, galera, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like também aqui embaixo para ajudar o canal a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas. O primeiro indicador que você precisa analisar é a taxa de vacância para fundos de tijolos e híbridos. Existe, gente, a vacância física, que é a taxa de ocupação do imóvel que está disponível. Pensa comigo, você não quer comprar parte de um imóvel que tem uma vacância física alta. Assim, esse imóvel vai estar mostrando que ele tem muitas salas ou galpões sem inquilino. E se ele está sem inquilino, não está pagando aluguel, E sem aluguel é sem dinheiro, sem dividendos para você no final do mês. Então, você tem que analisar isso. E também existe a vacância financeira, que é a taxa de inquilinos que devem o aluguel. E da mesma forma que a física, ela deve ser analisada. Apesar, gente, de ser importante a gente analisar a taxa de vacância atual do fundo, mais importante ainda é analisar o histórico passado, já que no momento atual o fundo pode estar passando aí por alguma dificuldade, como quando fomos obrigados a ficar em casa pela pandemia. Muitos inquilinos aí deixaram de pagar aluguel ou cancelaram, até desocuparam as salas dos imóveis. Então a gente é preciso analisar o histórico passado, porque assim você vai ter uma base, dados para poder se basear melhor nisso. E para encontrar a vacância, você entra lá no Fundo Explorer, pesquisa o fundo que você quer, vai descendo aqui e você vai encontrar a vacância do fundo, Aqui você vai ter a ocupação física, a ocupação financeira e a vacância financeira. Você pode desmarcar já a vacância, a ocupação física e a ocupação financeira, você vai ter a vacância física e a vacância financeira. Aqui você vai conseguir analisar a porcentagem de inquilinos de salas que estão aí desocupadas e de inquilinos que não estão pagando, que é a vacância financeira. O segundo indicador para você analisar é o dividend yield, que é a relação percentual do que você investe e do que você recebe do seu investimento. E no caso dos fundos imobiliários, quanto maior o dividend yield, melhor, já que você vai receber mais. Aqui é bom, gente, vocês analisarem quanto o fundo está te pagando mensal e o acumulado. O mensal é para você ter uma base de quanto que você vai receber mês pela quantidade de cotas que você tem. E para analisar se o dividend yield do fundo é bom, você olha o acumulado. Para encontrar essas informações, você vai lá no status, no Fundos Explorer, e você vai descer aqui e vai estar encontrando a parte de dividendos. Então aqui você vai ter acesso aos últimos, a relação dos últimos 3 meses, 6 meses e os 12 meses, e aqui o histórico. E no status você vai ter aqui o dividend yield dos últimos 12 meses, quanto que ele pagou. Aqui você vai ter o rendimento mensal, quanto que ele está pagando pela cotação base e o dia que vai cair. E você vai ter aqui o histórico dos proventos do seu fundo imobiliário. O terceiro indicador é a relação sobre preço sobre o valor patrimonial, o P sobre VP. Esse indicador aí vai dizer se você está pagando caro ou barato em relação ao quanto o imóvel vale. Por exemplo, se a relação P sobre VP é de 0,9, quer dizer que você está pagando aí 10% menos do que o imóvel realmente vale. E se a relação for de 1,1, você está pagando aí 10% a mais do que o imóvel vale. Então, se o P sobre VP ele é menor do que 1, ele mostra que o imóvel está subvalorizado, sendo negociado a um valor menor do que foi avaliado.
E se a relação P sobre VP for maior do que 1, ele está sendo super valorizado. Ele vai ser, né, negociado a um valor maior do que ele foi avaliado. Esses dados vocês também encontram ele no Fundos Explorer, bem aqui no início, e no Status Invest. Descendo um pouco aqui, vocês vão ter acesso a esses dados aqui. O ideal é tentar comprar fundos abaixo do valor avaliado. Mas cuidado, não tome suas decisões analisando somente o indicador, já que deve ter um motivo, né, do fundo estar sendo negociado abaixo do valor avaliado do mercado. Então tente entender os motivos antes de tomar as suas decisões. O quarto indicador é a liquidez do fundo. Esse indicador ele mostra simplesmente a facilidade caso você queira vender as suas cotas. Porque uma das desvantagens, né, de um imóvel próprio comparado a um fundo é que se você quiser vender, você não consegue fazer isso de um dia para o outro. E em fundos imobiliários, isso é possível, dependendo, né, da liquidez do fundo. E essa informação você tem acesso, né, a ela pelo volume negociado do dia ou mês. E para ter essa informação eu gosto de analisar pelo Status Invest. Quando você entra aqui e desce, você já tem aqui a negociação do fundo em questão que você pesquisou, né, que você tem a quantidade de cotas negociadas no mês e o volume em valor negociado no mês. E aqui você tem a liquidez diária. Então, o último dia aí ele negociou 5 milhões. Então, se você estiver negociando aí qualquer valor abaixo de 5 milhões, você vai conseguir vender isso no mesmo dia. O quinto indicador é a diversificação do fundo. Basicamente é saber onde o fundo investe o seu dinheiro. Quanto mais ativos ele tiver, menor, né, o risco de inadimplência. Os FOFs são fundos que investem em outros fundos. E em títulos imobiliários são ótimas opções caso você esteja começando agora, já que eles investem em vários lugares e tem uma boa diversificação, o que te garante, né, te dá uma segurança maior. Para esse indicador, você encontra ele detalhado lá no Status Invest, quando você desce e procura por portfólio. A hora que você encontrar aqui portfólio, aqui você vai ter todos os fundos que, por exemplo, os FOFs investem. E no caso, né, de FOFs de papel, você vai ter todos os investimentos que ele investe em fundos imobiliários, todos os títulos de imóveis, né, que eles vão ter. O sexto é analisar se o fundo, né, paga valores recorrentes ou se todos os meses o valor pago por meio de dividendos varia muito. Porque o maior motivo que muitas pessoas investem em fundos imobiliários é devido, né, gente, à renda recorrente que vai ser paga aos cotistas todos os meses, os nossos proventos. E não queremos que esse valor mude muito, que varie. A gente quer ter uma segurança nisso. E para você saber onde que você encontra esse histórico, você vai lá no no Fundos Explorer, desce aqui, vai lá em dividendos e você vai ver os seus proventos. Aqui você vai ter o que ele está pagando nos últimos anos, todos os meses. E se você quiser olhar pelo Status Explorer, você olha aqui também, você vai em proventos, você vai ter aí a relação dos últimos 2 anos do que foi pago, né, mensal dos dividendos. O sétimo passo é analisar como as informações são passadas, né, a seus acionistas. Eles são claros, são objetivos, o gestor do fundo passa todas as informações. Se isso é feito, então significa que o gestor tem feito um bom trabalho ao informar, né, aos seus acionistas. Para vocês terem acesso aos comunicados que o gestor, né, informa ao mercado, é só você ir ou no Status Invest ou no Fundo Explorer, descer até o fim, que vocês vão ver a parte de comunicados. Aqui em comunicados vocês vão ter todos os fatos relevantes, tudo o que você precisa saber para poder analisar, né, os fundos imobiliários. A oitava métrica que você deve fazer é analisar a relação do fundo imobiliário com o IFIX, que é, né, a média dos 96 fundos listados na bolsa. E como você está investindo em um fundo, você quer que ele esteja acima da média do mercado, né? E para comparar o fundo com o IFIX, eu vou deixar o site do TradingView, que vai estar aqui na descrição o link dele. Quando vocês clicarem no link e acessar ele, vocês vão estar nessa página aqui. Vocês abrem aqui pesquisar, vocês vão lá colocar o IFIX, que vocês querem comparar com o IFIX, né? A gente vai clicar aqui no IFIX, ele vai carregar. Agora vocês vão vir aqui nessa parte de comparar e vai colocar o fundo, por exemplo, eu quero comparar com o XPLG11. Então aqui a gente vai ter a comparação do fundo, aqui tá nos últimos meses, mas na hora que a gente pega o histórico passado, a gente vê
como que tá a comparação, né? O desempenho de um e do outro. Ah, eu quero comparar com outro fundo, é só você vir aqui e escrever BCFF11. Então você vai ter aqui, vai poder comparar, né? Ah, como que tá o desempenho de um e de outro? Ah, o IFIX está dando 17% ao longo dos anos, aqui 22%, e o outro está com 41%. Então aqui você vai analisar, né, o desempenho dos fundos em questão. Com esse passo a passo, vocês podem escolher e analisar, né, melhor os seus fundos imobiliários e assim tomar melhores decisões. A única coisa que eu te peço agora é deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, que isso vai ajudar o YouTube a entender que esse foi um vídeo bom e ele te ajudou de alguma forma. E ele vai recomendar, né, esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam aprender algo com esse vídeo também. E se você tem algum amigo que precisa desse vídeo, também compartilha com ele, vai ajudar muito. Porque quanto mais gente se engaja com o vídeo, dando like, comentando, compartilhando, se inscrevendo, melhor é pro canal. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.